O Fantástico começa agora com uma cobertura especial. Durante toda a semana, nossas equipes acompanharam de perto a guerra contra os cartéis das drogas. Em território americano, a operação se chamou Resultados. Equipe: 3.000 policiais e investigadores em ação na fronteira entre os Estados Unidos e o México. E mais 45.000 soldados e 5.000 policiais federais no combate ao narcotráfico no México, especialmente em Ciudad Juárez, apontada como a mais perigosa do mundo. No Brasil, a operação recebeu o nome de Gênesis e foi a maior já realizada no país. Local: fronteira do Brasil com a Bolívia. Equipe: 350 policiais e homens das 3 Forças Armadas. Estratégia: montar barreiras nas estradas locais e concentrar as operações em 28 cidades da fronteira. 5 barcos da Marinha patrulharam os rios do Pantanal. E a Aeronáutica deslocou para a região 2 aviões radar e um helicóptero. Nossa reportagem especial começa numa das principais portas de entrada do crime organizado no Brasil. Ação em terra, na água e no ar. O esforço conjunto é para fiscalizar a fronteira em Mato Grosso. Mais de 90% da pasta base de cocaína produzida na Bolívia passa por esse território. Quem coordena a operação é o Coronel Ibanez, comandante do Grupo Especializado de Fronteira da Polícia Militar de Mato Grosso, o GEFRON. Ele mostra uma caminhonete com fundo falso que foi usada para o tráfico e descoberta por um policial. E ele puxou toda essa bandeja para fora e tinha 100 quilos de pasta base. 100 quilos de pasta base são suficientes para a produção de 300 quilos de cocaína. Terça-feira, 10 da manhã. Pegamos a BR-174, que liga Cáceres a Pontes e Lacerda. Policiais param alguns carros e fazem uma vistoria minuciosa em busca de droga escondida. Esse policial decide desmontar o filtro de ar de uma caminhonete. Eu vou olhar o filtro de ar, sempre levar droga, ou senão dinheiro ou dólares. Ah, o senhor já viu muita gente levando? Já. Aqui não tem nada. Ao meio-dia, chegamos ao penúltimo posto policial antes da fronteira, conhecido como Posto do Limão. Essa enfermeira identifica as pessoas que engoliram cápsulas com cocaína. Uma tática comum e perigosa. Se uma das cápsulas se abrir, o portador pode morrer na hora. A revista é feita com uma palpação no estômago, né? E dá para perceber que é algo estranho. É a hora que a gente leva para fazer o raio-x e identifica. Já teve aqui de pegar com até 98 cápsulas. A fiscalização é rigorosa. Quase todos os carros que passam por esse trecho da BR-070 são parados. E os policiais também usam helicópteros. Nesse momento, o helicóptero da Força Nacional parou um carro que eles consideram suspeito aqui nessa rodovia que é a ligação entre o Brasil e a Bolívia. Eles pararam, os oficiais desceram do helicóptero e estão fazendo a revista dos ocupantes do carro. A 7.000 quilômetros daqui, a polícia mexicana vasculha casas para vencer o tráfico na fronteira com os Estados Unidos. Polícia Federal! Agora são 10h45 da noite, policiais federais mexicanos cercaram essa casa, eles tomaram conta do quarteirão e se preparam para fazer uma invasão. São aproximadamente 20 policiais, fortemente armados, encapuzados, muitos deles, numa operação à procura, ao que tudo indica, de narcotraficantes. A informação que a polícia recebeu é que nessa casa azul teria uma pessoa sequestrada, esse seria o cativeiro, e eles estão tentando entrar nesse momento. É um homem sem camisa, que não oferece resistência e vai abrindo a porta da casa. Então, senhor, eles entram. Nessa casa onde a gente está nesse momento, haveria uma pessoa sequestrada. Eles continuam fazendo a busca em várias casas por essa rua. É um momento tenso, muito tenso. Os policiais cercaram o quarteirão inteiro. O sequestro teria ligação com a guerra entre os cartéis de drogas do México. O cativeiro não é aqui. O dono da casa é um padeiro e, como milhares de mexicanos, vive apavorado.
Saio de casa e nunca sei se volto, ele diz. Aqui só se fala em mortes, mortes e mortes. Quando sair dos Estados Unidos, atravessar a fronteira e entrar em Ciudad Juárez, cruze os dedos. Talvez você prefira fechar os olhos, porque o horror está na capa dos tabloides todos os dias. Tráfico? Sim. Mas depois, abra bem os olhos e reze para não ser mais uma vítima dessa guerra. Hoje, pela manhã, já houve mortos. Acaba de acontecer esse crime aqui e, ao mesmo tempo, a gente tem informação de 2 outros crimes em outras áreas da cidade. Com mais alguns crimes ao longo da noite, a segunda-feira terminaria com 9 vítimas da guerra do tráfico. Em dias mais violentos, matadores invadem até festas e metralham quem estiver pela frente. Nessa foram 17 execuções de uma única vez. Recentemente, eles até explodiram um carro-bomba para espalhar pânico e mandar recados para a polícia. Isso aqui, a mais de 20 metros do lugar do atentado, é uma parte da lataria do carro-bomba. Os estilhaços voaram por toda a parte aqui. O terror mexicano começou depois que o presidente Felipe Calderón declarou guerra ao tráfico 3 anos atrás. As ruas foram tomadas pelos mascarados federais, mais de 25 mil pessoas morreram e nenhuma luz no horizonte. A cidade onde passamos a última semana é recordista, mais de 6 mil assassinatos. As vítimas mais frequentes são os soldados do tráfico. O cartel de Sinaloa tenta roubar os pontos de venda do cartel de Juárez. E tudo fica mais complicado por falta de consumidores. Os Estados Unidos estão finalmente conseguindo fechar a fronteira, como você ainda vai ver nessa reportagem. No Brasil, a Operação Gênesis segue para o Pantanal, no sul de Mato Grosso. 5 barcos da Marinha vistoriam os rios da região e percorrem os trechos mais difíceis de se fiscalizar. Para cortar caminho até o posto de fronteira, passamos por dentro da Bolívia, acompanhados da polícia local. Agora nós estamos saindo da Bolívia. Eu estou exatamente na fronteira. Essa fazenda, por exemplo, começa num país e termina no outro. E a única coisa que indica que eu estou entrando no Brasil é esse marco aqui. Na viagem fica claro o quanto é difícil controlar esse território. Pouca gente mora na região, há muita mata fechada e várias estradas de terra clandestinas. São 983 quilômetros de fronteira em Mato Grosso, uma das áreas mais vulneráveis do país. O secretário nacional de Segurança Pública sobrevoou a região. Percebi muitas pistas de pouso, evidentemente pistas clandestinas, obviamente num lugar tão ermo, né? É inconcebível que as fazendas precisem tantas pistas de pouso. Ao todo, o Brasil tem quase 17 mil quilômetros de fronteira com 10 países. A maior parte sem fiscalização, por onde entram as drogas e as armas que alimentam o crime organizado das grandes cidades. Agora estamos a poucos metros do México. A reunião em comum é no estacionamento de um supermercado, em terras americanas. Agora são 5 da manhã, a gente está aqui na cidade de El Paso, na fronteira dos Estados Unidos com o México, e mais de 60 policiais americanos se preparam para uma grande operação. Policiais e também investigadores, uma força especial criada para evitar o avanço do narcotráfico nos Estados Unidos. São agentes federais e municipais e atendem pelo nome de BEST, em português, os melhores. Eles têm em mãos o mapa da casa de um traficante e mandados judiciais para prender 3 integrantes dos cartéis mexicanos. El Paso é a primeira parada das drogas que saem de Ciudad Juárez. Se passarem desse ponto, elas seguirão para grandes capitais americanas como Houston, Nova York ou Chicago. É esse caminho que os policiais querem interromper agora. Basta eles botarem o tanque na rua e aí vai mais um gerente do tráfico a caminho da prisão. A casa que ele escolheu para instalar o depósito de maconha e cocaína fica na segunda cidade mais segura dos Estados Unidos. Estados Unidos? Não é só pelo nome que El Paso parece mexicano. Repare nos letreiros das lojas, no rosto dos moradores e na língua usada pelo chefe da Polícia de Imigração americana para dar entrevista. Manuel Oyola explica por que os traficantes no México estão com problemas para atravessar drogas para os Estados Unidos.
Estamos botando ordem ao longo de toda a fronteira. Aumentamos o pessoal e ficou mais difícil passar com grandes quantidades de droga. Agora são apreensões pequenas, como essa, 35 quilos de maconha encontrados no estofado do carro. No engarrafamento constante, as chamadas mulas se misturam às mais de 90 mil pessoas que diariamente atravessam a fronteira e tentam levar drogas até El Paso. A ordem aqui é manter as portas fechadas, com alta tecnologia, policiais atentos a qualquer gota estranha de suor, nervosismo, cães rastreando drogas e muitas algemas. Sem falar nos 20 mil patrulheiros de olhos grudados na cerca. Mas se ainda assim o tráfico passar pela fronteira, projeta resultados. A força-tarefa prendeu em 2 anos 2.200 traficantes em solo americano. Anoitece. A Operação Gênesis continua. Agora nós estamos numa área em que é muito comum que apareçam mulas. É gente que atravessa a fronteira a pé levando a droga. E por causa disso, a gente vai acompanhar uma patrulha a pé à noite aqui ao longo da fronteira. A gente vai desligar a câmera e ligar uma outra, que filma no escuro. Vamos andando em silêncio, atentos a qualquer barulho estranho. Agora, depois de andar um tempo, uns 15, 20 minutos, a gente parou aqui para esperar. Alguns policiais foram lá na frente. E o que está acontecendo? A gente ouviu um barulho. A gente está aqui esperando para poder avançar. Eles descobriram um posto de parada dos traficantes, com garrafas d'água e sinais de que eles pararam ali para comer. Mas ninguém estava no local. O combate ao crime na fronteira depende de persistência, mas também de sorte. No dia seguinte, em Cáceres, a Polícia Civil desmonta bocas de fumo, prende 3 traficantes, apreende drogas e armas. A Polícia Federal encontra também 12 quilos de pasta base de cocaína que tinham acabado de entrar no país. Na sexta-feira, mais uma incursão, agora em uma fazenda em Comodoro. O grupo de fronteira de Mato Grosso descobre mais drogas e substâncias usadas no refino de cocaína. 4 traficantes são presos, entre eles um suspeito de participar de uma facção criminosa de São Paulo. No sábado de manhã, a Polícia Rodoviária Federal encontra 2 quilos de pasta base de cocaína em pacotes soltos dentro de um ônibus. Um cão farejador é usado, mas não consegue descobrir o dono da droga. Os passageiros são todos interrogados e depois liberados. Mas o desafio de fiscalizar o crime na fronteira ainda é imenso. Os resultados foram positivos? Foram altamente positivos, na medida em que a gente consegue propor essa sensação de segurança para todos aqui. Porém, a gente percebe também a necessidade de uma presença maior do poder público nessa faixa de fronteira. A trilha sonora da cidade mais perigosa do mundo fala de chefões, desafetos e matadores. Histórias que, mesmo que você não queira, acaba testemunhando em Ciudad Juárez. O assessor de imprensa da Secretaria de Segurança anuncia o desaparecimento de um repórter. Um reportero da estação Radio México. Caso que lo ubiquen, que se comunique urgentemente com sua senhora esposa, já que está preocupada e assustada. A gente acompanha nesse momento um comboio da Polícia Federal que vai se aproximando do lugar onde acabam de ser encontrados 2 corpos. E mais uma noite começa em tragédia aqui em Ciudad Juárez. Os 2 rapazes viajavam num carro e foram metralhados nessa que é uma grande avenida da cidade. A família diz que eles eram apenas estudantes, mas a polícia suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. E o que a gente pode perceber é que é uma situação que já virou rotina por aqui. Afinal, em Ciudad Juárez acontecem 8 homicídios, em média, a cada dia. A noite em Juárez fica muito mais assustadora. No embalo das boates do centro, a polícia prendeu um gerente do tráfico local. Já era sábado quando esse rapaz caiu aos prantos, pedindo força ao irmão baleado. E foi também na madrugada que um matador a serviço do tráfico entrou nessa casa para matar um traficante rival. No fim das contas, você descobre que quem manda em Juárez é a lei da bala.
E depois de uma semana acompanhando as operações dos dois lados da fronteira, botamos o carro na estrada às 3 da manhã. Saímos, por fim, do lugar que é apontado hoje como o mais perigoso do mundo.